Amada igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração nessa manhã. É com muita alegria que estamos aqui e nessa tarefa que Deus nos confia de compartilhar mais uma vez aquilo que Deus tem falado no nosso coração. Nós louvamos a Deus, pelo Dia das Mães. Queremos aqui, em nome da igreja, estar saudando todas as mães nesse dia, essa tarefa tão maravilhosa de fazer parte do milagre da vida, de gerar filhos. E nessa manhã também nós vamos fazer uma oração também por vocês. E nós vamos estar, nesse início introdutório, mensagem. Nós vamos, nessa oportunidade, estar fazendo primeiro um comentário e depois nós vamos ler o texto da Palavra de Deus. Estamos nesse tempo, nesse mês de maio, tendo um privilégio de estarmos sendo ministrados por Deus por diversas mensagens. Eu, que toda a igreja, como da minha parte, temos permitido o Espírito Santo usar essas mensagens na nossa vida de tal forma que mudanças têm acontecido na vida das famílias. Creio eu. E nesse mês nós já tivemos o privilégio de ouvir que Deus tem promessa para salvar as nossas famílias. E essas promessas são no tempo de Deus, e o tempo de Deus é diferente do nosso. E às vezes, algumas atitudes nossas podem retardar que essas promessas aconteçam. Tivemos também o privilégio de estar aprendendo aqui como recuperar a paz no nosso lar. E Deus usou poderosamente naquela noite, e creio que eu como vocês, temos tentado fazer esses ajustes para que a paz do nosso lar reine. E concluiu, então, dizendo que nós devíamos fazer um jantar da paz no nosso lar. Tivemos também na quarta-feira o privilégio de estarmos sendo ministrados por Deus para valorizar a nossa família como o nosso maior patrimônio. Não deixar que as coisas seculares tomem um lugar de destaque tão importante da nossa família, que é o maior patrimônio que Deus nos deu. E, diante dessas mensagens, eu gostaria de dizer que você, nessa manhã, pode dizer assim: poxa, mas como pode acontecer todas essas mudanças que precisam na minha família? Como isso pode acontecer? Eu quero dizer que isso é possível acontecer e tem acontecido quando nós fazemos a nossa primeira parte. Deus jamais vai fazer aquilo que o homem pode fazer. Se eu escuto as mensagens, percebo que tem na minha vida algo que eu posso mudar, eu não chego para o meu cônjuge e sento com ele e digo: eu preciso mudar disso, vamos pedir a Deus aqui para nós ajustarmos. Se é em direção ao meu filho, se é o filho para o pai, se eu, diante das mensagens, não faço a minha parte, nada vai acontecer. Porque Deus é o Deus que faz aquilo que o homem não pode fazer do impossível. E isso a Bíblia nos afirma por diversas vezes. Quando Deus fez a multiplicação, Jesus fez a multiplicação dos pães, ele chegou para os discípulos e falou: o que tem aí para comer? E tinha dois pães, 5 pães e 2 peixinhos. Quando Jesus, então, transforma o vinho que acabou, ele poderia, com estalo de dedos, falar assim: surge vinho nas talhas. Mas ele pede: enche as talhas com água. Quando Jesus, então, ressuscita Lázaro, ele poderia, com estalo dos seus dedos, movimento, tirar Lázaro de dentro do sepulcro, mas ele pede para o homem: tire a pedra. Eu entendo que Deus, para fazer alguma mudança na minha sua vida, na família, precisa que eu dê o primeiro passo. E por que Deus quer transformar e abençoar as nossas famílias nesse tempo na Primeira Igreja Batista em Ibatiba? Porque, primeiro, Ele quer que tenhamos uma vida em família saudável e plena, como a Palavra de Deus nos garante. E, em segundo lugar, Deus quer que, através das nossas famílias, o Espírito Santo de Deus, usando as nossas vidas, atrai pessoas que venham receber e aceitar Jesus como Salvador. A partir da nossa família maior, parentes, a nossa vizinhança, o nosso local de trabalho, e através das nossas famílias saudáveis, Deus vai então continuar fazendo aquilo que Ele já nos garantiu que faria: ganhar Ibatiba para Jesus por intermédio da nossa igreja e as demais igrejas aqui em Ibatiba. Então, esses são os dois objetivos. E nessa manhã, diante dessa primeira exposição, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, mesmo assentados.
no livro de Romanos, capítulo 7, e nós estaremos lendo o verso 15, o 19 e o 20. E logo em seguida, algumas páginas, 1 Coríntios 2, de 9 a 16. Eu vou me basear em 2 textos nessa manhã, naquilo que Deus tem colocado no meu coração. Romanos 7, verso 15, 19 e 20. E logo em seguida eu falo outro texto para não embolar, que era 1 Coríntios. Então, Romanos 7, nós vamos ler 3 versos, 15, 19 e 20. Todos acharam? Então, nós vamos estar lendo. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Verso 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, sim o pecado que habita em mim. Logo umas páginas na frente, 1 Coríntios 2, verso 9 ao 16. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9 ao 16. E assim diz a palavra de Deus. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual homem sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Deus Todo-Poderoso, estamos diante da Tua palavra, que por si só tem o poder de penetrar os nossos corações, porque é a Tua palavra. E nessa manhã, Senhor, nós nos colocamos nas Tuas mãos, confiado que o Espírito Santo de Deus já tem liberdade no nosso meio e que Ele possa inspirar e trazer iluminação, fazer aquele efeito nos nossos corações que só Ele pode fazer. Nós, por nós mesmos, não temos condições alguma de nem transmitir aquilo que pensamos em transmitir, mas é confiado na Tua palavra, no poder do Teu Santo Espírito que habita em nós, que vamos fazer isso nessa hora. E confiado que meus irmãos, que também têm esse Espírito habitando neles, possam estar receptivos e na conexão do Teu trono da graça, possa penetrar palavras na sua mente, chegar ao seu coração e produzir aquilo que só o Senhor pode fazer. Colocamos nas Tuas mãos nessa manhã, gratos por esse grande privilégio de compartilhar a Tua palavra. Essa oração que Te fazemos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, nessa manhã, nessa semana, nesse mês de maio, nesse privilégio, primeiro quero agradecer a Deus por esse privilégio de poder estar aqui compartilhando. E o pastor Isaac nos fez o convite,
porque é o responsável dos casais, né, sobre a família. E eu quero comentar nessa manhã um tema com os irmãos, que diz isso: como manter atitudes saudáveis do período do namoro durante todos os anos do casamento. Será que isso é possível? Manter aquelas atitudes saudáveis, tanto aqueles que namoraram, chegaram ao casamento, aqueles que estão namorando, vai estar com isso bem aguçado, e aqueles que também vão namorar com o intuito de chegar ao casamento. Nós observamos algumas atitudes, e nós queremos destacá-las nessa hora, e no desejo que Deus possa, naqueles que têm alguma delas ou elas adormecidas, restaurar durante toda a nossa vida de casamento. Que elas não parem somente no tempo de namoro, nos primeiros anos de casamento, e aí chega os anos de casado e tudo aquilo que era tão vibrante, tão o coração pulsava, possa continuar. O Deus que eu sirvo, creio que Ele, quando constituiu o casamento, se isso pode acontecer, é para que acontecesse em todo o seu tempo. Por que eu trago essa mensagem? Tempo atrás, uma reportagem mostrou que, depois de muito tempo de casado, vários casais se aposentavam, e muitos deles nem davam mais bom dia, nem boa tarde. Um saía para o seu canto e voltava, uma reportagem, até na TV Globo, um Globo Repórter, e mostrou diversos lugares casais que terminam a sua vida conjugal, que nem se cumprimentam em casa. Mas eu creio que o Deus que nos resgatou, a graça que nos salvou, Ele tem o poder de tornar os nossos casamentos vibrantes até aquele dia que Deus chama um para a eternidade. Por isso, então, esse tema que eu trouxe nessa manhã, porque Deus tem falado isso ao meu coração, e desde o meu tempo em que eu pensei em namorar para casar, eu vi algumas atitudes em casais que já tinham algum tempo de casado, e eu não sei porquê, mas hoje eu entendo que é o Espírito Santo de Deus que já falava no meu coração, e eu falava assim: para eu casar e chegar nesse tempo e tratar a minha esposa dessa forma e ela me tratar assim, é melhor que eu não case. Por exemplo, uma resposta brusca, não tem mais uma gentileza, não tem aquela gentileza da época do namoro. Isso me despertou bem cedo, e eu vi até dentro da minha própria pai e mãe, já com idade, eu percebi que às vezes tinha alguma coisa para se comentar, e se comentava em público de uma maneira brusca, não era aquela maneira carinhosa que eu tenho certeza que era o namoro. E quais são essas atitudes que acontecem no namoro e elas se perdem durante o casamento? E eu vou tentar dizê-las, demonstrando aquilo que eu vivi e creio que muitos viveram. Chega aquele tempo que nós olhamos para uma moça, o rapaz, a moça olha para o rapaz, e alguma coisa desperta o interesse, e nós chegamos àquele tempo que nos aproximamos, começamos algum diálogo, e a partir desse diálogo, um dos dois, normalmente o rapaz, convida a moça para namorar. E ela então diz o sim, o coração bate forte, e a gente começa aquele friozinho na barriga, e aí começa aquela forma, e a moça diz assim: olha, você precisa lá em casa falar com meu pai, para ele dar a permissão. E aí o rapaz, então, fica nervoso, vai ser um dia de nervosismo, espera ter aquele apoio da esposa lá, da namorada, ele senta diante do pai, ele diz: olha, estou vindo aqui hoje que eu gostaria de pedir permissão para namorar a sua filha. E aí escutamos aquelas palavras, e aí diante daquele momento, aquela alegria, uma concordância, e nós começamos a marcar aqueles dias do namoro. Ó, vai poder vir aqui em casa 3 vezes. Talvez eu estou contando algo assim da minha geração, não sei se hoje acontece, mas é dessa forma, né? Aquele nervosismo, não. Então aí começamos aquele dia, e quando está o dia do encontro, e o coração bate forte, eu penso, que roupa que eu vou chegar ali lá? A namorada, a mesma coisa, ela diz: vou me aprontar para ficar belo diante do meu esposo. E chegamos naquele encontro e começamos a conversar, e há aquelas declarações de amor, há aqueles abraços, beijo, e o tempo voa. E de repente está naquela hora que você tem que retornar para a sua casa. E aí, aquela ansiedade da semana,
tudo em volta no trabalho, o pensamento, você pensa nela, tudo chama atenção, e ela também tem isso aí, desperta, aí aquela vontade de ligar. Na minha geração era orelhão, não se tinha telefone em casa, se pendurava no orelhão e nós ficávamos às vezes 1 hora, 2, arrumava ficha suficiente, e aquela alegria, e parecia uma eternidade para chegar o dia do segundo encontro. E nós chegávamos no dia do segundo encontro, se preparava, como é que eu posso estar ali bonito? Ela também preparava aquela roupa e tinha aquele cuidado e aquele segundo encontro. E aquilo ia aumentando, e declarações de amor. Na minha geração, bilhetes, e quando ficava longe, escrevia bilhetes, e esses bilhetes até muitos guardam até o dia de hoje, e isso pulsava forte. Mas o que eu observo? Eram elogios. Quando tinha um desentendimento, a reconciliação era rápida. Os defeitos nós não vimos, mas vimos só a virtude. E aquilo era tremendo, fenomenal. Algo que pulsava e é uma coisa maravilhosa. E chega então, nós vamos ter que casar. Nós nos gostamos muito, nos amamos, e de mão dada, se vai sair, não larga a mão, e junto, se vai passar numa porta, primeiro a dama, e você com aquela gentileza, e aquilo é algo tremendo na vida do casal, e aquilo é muito forte, e vai aumentando, e chega uma conclusão daquele dia que vão casar, o preparativo e a demora, né? Eu mesmo esperei 6 anos, é aquela luta para preparar as coisinhas e tal, e aquilo vai aproximando, e aquela vontade maior. Não, agora vai ser bom, que nós vamos estar só nós dois. Vamos poder realizar aquilo que tudo nós podemos no casamento. E isso acontece e perdura pelos primeiros, segundos anos, e aí daqui a pouco vai esfriando. Um anda na frente, outro anda atrás, não tem gentileza, não tem um elogio, só tem críticas, não tem declaração de amor mais. Eu te amo, meu amor. Aí o outro dizia, não, eu te amo muito mais. Isso vai acabando. Mas o Deus que nos resgatou, através de Jesus, Ele tem o poder de poder fazer que essa plenitude do namoro, essas atitudes maravilhosas, elas possam perdurar durante todo o casamento. Com qual objetivo? O mesmo que eu citei na minha palavra introdutória. Que tenhamos um casamento pleno, um casamento em abundância, como a palavra de Deus diz que a nossa vida seria uma vida abundante. E através desse casamento, dessa família, as pessoas que estão em volta vão falar assim, rapaz, os anos passaram, mas esse casal é tão gentil um com o outro. Esse casal ainda anda de mão dada. Esse casal trata os seus assuntos, mas logo eles se perdoam. Porque o poder de Deus, Ele que está em nós, Ele vai poder realizar isso na minha e na sua vida. E eu tenho certeza que é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Pode crer que Deus não nos uniu para ter uma vida pequena, para ter uma vida como muitos que não receberam a graça salvadora, não foram alcançados pela grande salvação, têm. Porque habita em mim e você um Deus, é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos diz que quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós somos selados pelo Espírito Santo, isso está relatado em Efésios. Esse selo é a própria vida de Deus no Espírito que habita em mim e você. E o Espírito Santo de Deus é um poder, uma pessoa que produz poder. Lá no grego vem da palavra dínamos. E se ele está em mim e você, ele pode produzir essas atitudes durante todo o casamento. Mas como eu disse anteriormente, é preciso eu fazer a minha parte. E nessa manhã, Deus quer resgatar isso na minha e na sua vida, para a partir daí, a nossa família resplandecer Cristo, de tal forma que amigos nossos, pessoas nossas, vão querer dizer assim, eu quero ser um casal assim. O que você fez? O que aconteceu na sua vida? E nós vamos poder apresentar o Jesus que nos resgatou. Agora, por que isso eu vejo que é tão real, essas atitudes? Os irmãos já observaram? Um casal fica viúvo, ou ele divorcia, e passa algum tempo, aproxima alguém e ele começa um novo namoro. Irmão, já observou? Na relação anterior, ele não andava mais de mão dada. Primeira coisa que eu observo, no novo relacionamento, ele está de mão dada. Por que isso acontece? Isso mesmo no divórcio e mesmo aquele que ficou viúvo. Eu já reparei isso muitas vezes.
ele fica carinhoso outra vez. Ela fica carinhosa. E ele então faz aquilo que ele fez lá no seu primeiro início de namoro. E eu entendo que essas atitudes são boas. E eu vou dizer por que essas atitudes são boas. Porque senão elas não voltavam num novo relacionamento. E isso me chama a atenção. Porque o Deus que eu sirvo, Ele quer que isso perdure em todo o casamento. E é isso que nessa manhã Deus quer fazer. Mas eu observo isso. Agora, por que então essas práticas acabam com o tempo no relacionamento? Por quê? E aí eu quero responder, e não é nada novo para mim e para você. Por causa do pecado. Vamos ver Romanos 7, 20, o versículo que nós lemos? Vamos voltar lá, Romanos 7, o verso 20. O que o apóstolo Paulo, aqui inspirado por Deus, ele então fala aqui para nós, no final do verso que nós lemos. Por que isso acontece? Por causa do pecado que habita em nós. Mas eu faço o que não quero. Já não sou eu quem faço, e sim o pecado que habita em mim. O pecado habita em nós. Quando lá no Éden, Adão e Eva quebra pelo pecado, né, da desobediência a Deus, eles então comem do fruto. E a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo. E esse pecado que entra no mundo, ele altera o ser humano, ele altera a natureza, ele altera de uma forma. E nós então começamos a carregar esse pecado original. Recebemos Jesus como Salvador das nossas vidas. E nesse momento, nós recebemos o selo do Espírito. E a partir daí, começa a ter uma transformação na minha alma, na sua alma. E essa transformação, ela ocorre passo a passo, é o processo de santificação. Mas nessa transformação, o pecado vai sempre estar à porta, querendo dominar a nossa alma, para que façamos aquilo que vai ser ruim para nós mesmos e façamos aquilo que desagrada a Deus. Então, o pecado que habita em mim e em você, mesmo depois de regenerados, de termos reconciliado com Deus quando aceitamos Jesus, ele vai estar sempre à porta. E ele que vai querer retirar essas atitudes da minha e da sua vida no casamento. Essa vai ser a nossa luta. Então, o que fazer para que essas práticas saudáveis do namoro possam permanecer durante todo o tempo de casamento? O que fazer? E eu coloquei aqui 4 pontos que penso que Deus pode agir na minha e na sua vida. Primeiro ponto, reconhecer que sempre teremos dificuldade de fazer o que é bom. Tudo que for bom, nós sempre vamos ter dificuldade. Romanos 7, o verso 15 também, ele coopera com isso e nos dá essa base. Porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. E aí no verso 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então, eu e você temos que tomar conhecimento, reconhecer que sempre teremos dificuldade de fazer o que é bom. Nós sempre vamos ter dificuldade disso. Não adianta que nós não vamos para o caminho das coisas que são boas. O pecado original que nos atingiu no Adão e que foi regenerado por Cristo, a nossa alma contaminada, ela sempre vai produzir aquilo que é mal. A ponto o apóstolo Paulo, nesse texto, escrever dessa maneira. Um homem que deixou um apogeu, talvez hoje, de um senador, com empregados e criados, e ele encontra Jesus na estrada de Damasco, ele muda a sua vida, passa a ser perseguido pelos inimigos, e ele não tem casa para morar nem para dormir, perde todo o seu apogeu. O homem que chegou a esse nível com desejo de proclamar o evangelho. Ele diz que ele tinha momentos que ele não sabia, que ele queria fazer o bem e ele não conseguia, mas o mal que ele não queria, ele se pegava fazendo. Então, essa é a primeira consciência, reconhecer isso. Quando eu reconheço isso, eu já estou num passo de permitir o Espírito Santo de Deus fazer mudança na minha e na sua vida. Então, quando nós terminamos esse culto, né, nós ouvimos isso, e vai ter uma guerra lá na nossa consciência. Ah, mas a minha esposa que não faz isso. Não, mas o meu esposo que tinha que fazer, que teria que fazer isso. Mas se você permitir o Espírito Santo de Deus, você pode chegar na sua casa, sentar com a sua esposa e falar assim, vamos reaver aquelas atitudes tão maravilhosas do período de namoro nosso? Vamos começar hoje? Poxa, nós conversávamos tanto,
O tempo passava tão rápido, hoje eu não converso nada. Eu sei que dentre nós tem muitas irmãs e que o seu esposo ainda não está aqui para ouvir isso, mas se a irmã, pela fé, conseguir partilhar isso, fazer a sua parte. Muitas já fazem isso, mas diz alguma área que precisa dessas atitudes, eu tenho certeza que esse é o instrumento que Deus pode usar para levá-lo, para cumprir a promessa que ele é do Senhor e ele vai aceitar Jesus também como Salvador. Então, é necessário esse reconhecimento, que isso depende de uma parte minha, para esse Espírito Santo de Deus, Deus agir nele a ponto disso, começa com uma prática de hábito e depois se torna numa normalidade. Tudo começa com um hábito, com uma prática. Mas o Espírito Santo de Deus vai agir de tal forma, quando vê, eu já estou fazendo sem perceber. Eu saio com a minha esposa e estou caminhando, passeando uma coisa, e eu não. Vou usar o carinho de estar de mão dada com ela. Eu passo numa porta e eu dou uma gentileza. Poxa, você acorda e diz assim, o que eu posso fazer um elogio à minha esposa? Ela veste uma roupa, eu vou dizer, poxa, você está linda. E ela vai dizer para você também. Olha, hoje eu ainda não disse que te amo, mas eu quero dizer. Nós não sentamos nem um pouquinho hoje para fazer alguma coisa. Né, os irmãos lembram, um dia dessa semana, eu estava saindo assim de casa, né, no portão, e o Seni foi me levar. E eu lembrei do tempo de namoro, eu falei assim, Seni, poxa, lembra que nós parávamos assim na porta? E é até ruim na mensagem a gente mencionar isso, mas não estou me engrandecendo, eu faço isso pela misericórdia de Deus, que é uma preocupação. E nós flertamos ali um romancezinho naquela saída. Eu dei um abraço, beijei ela, falei, lembra quando eu te deixava no portão de sua casa e aquele coração batendo para me voltar? E aquilo anima, aquilo renova, irmãos. Isso é importante, porque Deus quis me dar a mim e você essa vida plena. Nós não podemos chegar com 60, 70 anos, assim, distante do outro, sem conversar. Então Deus quer fazer isso na minha e na sua vida. Mas eu tenho que dar o primeiro passo. E aqueles que estão à volta, eles vão ficar encabulados. Eles vão querer saber que Deus que você serve. E o objetivo maior, que nós estamos aqui na terra, é cumprir esse propósito de Deus, é sermos agentes da salvação em Cristo Jesus. E durante essa ação, desfrutarmos de tudo que Deus permitiu no casamento. E Ele, então, pode fazer no momento que eu reconheço que eu sempre vou ter dificuldade de fazer o bem. O segundo ensinamento que eu tiro desse texto, para que essas atitudes do namoro possam voltar durante todo o casamento e perdurar, é reconhecer que Deus revela como fazer através do seu Espírito. Então, 1 Coríntios 2,10, Deus ele revela a você. É Ele que vai fazer a obra. Nós não conseguimos fazer isso pela nossa força, mas o Espírito Santo de Deus que habita em mim e você, Ele pode fazer isso. 1 Coríntios 2,10, eu vejo assim, mas o Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, o Espírito Santo, por todas as coisas, ele vasculha, ele vê tudo, até mesmo as profundezas de Deus. Então, é Ele que vai revelar. Você vai começar a fazer a sua parte, e Ele vai revelar como você vai conquistar e fazer de forma plena, e começa com um hábito, e depois vai se tornar uma coisa que você vai praticar sem pensar que está fazendo. E Deus é o Deus que tem o poder de fazer isso na minha e na sua vida. Então, eu creio que nessa manhã, e também aqui quando falo essas palavras, sei que muitos aqui já praticam isso. Mas se dentre nós, nessa manhã, tem algum casal, algum irmão ou irmã, que não tem alguma prática dessa, ficou perdida, Deus quer resgatar na minha e na sua vida nessa manhã. Em terceiro lugar, eu aprendo aqui que crer que Deus, crer que recebemos o Espírito Santo de Deus. Você tem que crer isso de verdade. 1 Coríntios 2:12, a palavra de Deus vai nos dizer também dessa forma. Crer que nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Você não pode ter desconfiando nisso. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, nós, irmãos, nós temos o Espírito de Deus em nós. E é esse Espírito que vai nos revelar o que Deus tem para nós, é de graça. E Ele vai dar essa conduta, Ele vai dizer, irmão, é nessa área que o irmão precisa. É na área de dizer que ama a tua esposa mais.
repetir isso todo dia. Não, é a área que você precisa sentar com seu esposo ou seu esposo e vocês conversarem mais. É a área que você tem que fazer isso. Mas Deus vai revelar alguma atitude dessa que nós precisamos reaver, relevantar no nosso casamento para ter essa vida plena. Mas não somos nós, não é pela nossa força. Se eu entender que o homem natural consegue fazer isso, ele não vai conseguir. Porque nós temos inclinação para o mal, não para o que é bom. Mas tem uma diferença do homem natural do homem espiritual. Aquele que já foi alcançado pela graça salvadora, ele é um homem espiritual. Ele tem o poder do Espírito Santo de Deus na vida dele, que é capaz de mostrar e revelar aquilo que ele precisa ajustar dessas atitudes e vai tornar um casamento pleno e, como Deus nos garante, e testemunhar vivo, e um testemunho vivo de Deus para a sociedade, para aqueles que precisam aceitar Jesus. Em quarto lugar, e já finalizando, eu entendo que essas atitudes elas poderão ser renovadas, porque o Espírito Santo que nos faz conhecer a transformação que Deus vai nos dar. Ele que faz conhecer, no próprio verso do capítulo 12, 2, ele diz assim, ó, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por de Deus nos foi dado gratuitamente. Então, é o Espírito que vai revelar e nós vamos conhecer, que nós vamos receber de graça essa transformação. Ela vai acontecer pelo Espírito. E nós vamos nos pegar no momento da nossa vida, depois de iniciarmos a nossa prática, e vai vir assim na nossa mente. Poxa, eu não pensei mais isso que eu falei com minha esposa, dessa atitude, nem ela pensou mais. Você vai ficar tão incorporado pelo poder do Espírito Santo de Deus, que as ações não serão mais pensadas. Elas já estarão de uma maneira que elas vão fluir. E você vai sentir prazer em fazer. Você não vai fazer com uma disciplina. Primeiro começa com uma disciplina, mas depois ela se torna saudável. O dia que você não fizer, você vai sentir que falta alguma coisa. Porque é o Espírito Santo de Deus que vai revelar isso em mim e em você. Por isso que nós temos o privilégio de ser homens e mulheres espirituais. Porque temos o Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida. E no último tópico, então, para concluirmos, nós vamos nos basear no verso 2, no 1 Coríntios capítulo 2, o verso 16. Nós temos que ter a certeza que temos a mente de Cristo. A vida de Cristo em nós, quando recebemos Jesus, ela já está pronta. Ela já está pronta em nós. E nessa prontidão, a certeza que temos a mente de Cristo. Olha o que diz o verso 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, que somos espirituais, voltando no verso acima, temos a mente de Cristo. Olha que poderoso, que sobrenatural. Nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo, ela tende para as coisas que agradam a Deus e para as coisas boas. E essa mente, como essa mente, ela vai brotar essa mente de Cristo na minha e na sua vida? Através da meditação na palavra de Deus, lá no meu quarto de escuta, a partir desse tempo que estamos coletivamente ouvindo a palavra de Deus, a partir de estarmos envolvidos com as coisas de Deus lá na célula, uma palavra da boca do irmão, da irmã, essas coisas vão nos alimentar. E a mente de Cristo que está pronta em nós, ela vai fluir e ela vai produzir todas essas atitudes de forma sobrenatural na minha e na sua vida. E é isso que Deus quer para mim e para você nessa manhã. Irmãos, nesse tópico eu quero dizer como é maravilhoso ver como Deus, através do seu Espírito, Ele age na vida daquele que dá o seu passo. Semana passada, na quarta-feira, na terça e na quarta, quero contar aqui um episódio que eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte, que quem faz é o Espírito Santo de Deus. Mas você precisa ficar sensível a isso. Tudo isso que eu aqui coloco, se o homem entendeu, eu vou começar a praticar isso por mim mesmo. Ele não vai conseguir. É o poder do Espírito Santo. Eu quero contar aqui um exemplo para dizer o que Deus está fazendo nesse tempo na nossa igreja. Para aqueles que estão sensíveis, eu sei que tem muitas outras evidências disso, desse mover que Ele está fazendo com o intuito de nós sermos canal de bênção para levar Ibatiba a se render aos pés de Cristo, aceitando como Salvador.
Uma terça-feira nós estávamos numa célula, e nessa célula, de repente, uma irmã dá uma palavra de um tema muito atual, e ela dizendo que ela fazia um tratamento e que Deus tinha recuperado, que ela tinha altos e baixos, mas que ela firmava em Deus, e ela começou a dar uma palavra de conforto. Naquele momento surgiram mais 3 irmãs que tinham o mesmo problema. E as irmãs então ouviram aquilo, e uma fez outro comentário, e Deus usou a boca de cada uma delas para fortalecer um problema, e eu percebi que foi um mover de Deus, porque uma irmã falou assim: hoje eu sei porque eu vim nesse dia, nessa célula. E esse é o mover de Deus que faz através do Espírito quando você permite. Ele tem feito na nossa igreja, Ele quer fazer na minha e na sua vida. Naquela mesma semana, essa irmã, no trabalho, vê um colega de trabalho vomitando sangue, e aí eu entendo que o Espírito Santo de Deus faz isso. Ela então larga tudo, vai à cena, não tinha carro para trazer mais, ela acena na frente de um carro, o carro para, ela atrás, e esse rapaz fica ali no pronto-socorro esperando uma transferência, e ela vem ao culto de quarta-feira, e ela termina o culto, chama o seu líder de célula, e depois me chama, o supervisor: irmão, nós temos que ir lá fazer uma oração para esse irmão do pronto-socorro. E alguém diz assim: chegando lá não vai deixar entrar todo mundo. E a irmã falou assim: não, Deus vai dar um jeito. E chegando lá na recepção, pessoas conhecidas abriram a porta, entramos, oramos, e a enfermeira que estava ficou também maravilhada, e saímos, e a conversa era: nós vamos então essa pessoa colocar no oicose, porque ele vem de uma família estruturada, e ele precisa aceitar Jesus como Salvador. Há tempos atrás, irmão, sabe quem fazia isso? O pastor ou o diácono. Ninguém mais. Ninguém cria que o sacerdócio que é dado a você quando você aceita Jesus, e o Espírito Santo de Jesus que habita em você, não pode te dar esse poder. E eu maravilhei, porque é isso que Deus quer fazer e está fazendo na igreja. Porque cada um vai ser boca do Senhor, cada um vai ser agente do Senhor para ganhar vidas. Então, quem impulsionou essa irmã, recém na vida cristã, a ter essa atitude? Ela deixou o comodismo, terminou o culto, eu ainda atrasei aqui, resolvendo algumas coisas. Ela não desistiu, porque o Espírito Santo de Deus estava batendo a porta e realizou aquilo que precisava ser realizado. Então Deus quer não transformar essas coisas na minha área conjugal, na sua vida conjugal, mas Ele está fazendo e quer fazer isso para nós ganharmos Ibatiba para Jesus. Então nós temos que focar nessas coisas. Você tem o poder, que não é homem que dá o poder, não é o pastor, você tem um poder que é dado por Deus. E esse poder é para realizar isso, irmão. Então não tema quando o Espírito Santo diz, falou: faça isso. Porque é para isso que Deus te resgatou e me resgatou nesse tempo. Se estivesse sendo escrito uma Bíblia, como escreveu e encerrou em Apocalipse, quantas linhas dessa Bíblia escrever sobre o seu nome, sendo um agente de Deus no reino aqui na terra? Quantas linhas escreveria? Será que escreveria só linhas das minhas conquistas? Só linhas do meu comércio, do meu negócio, daquilo que eu comprei, daquilo que eu construí? Ou será que escreveria pelo menos uma linha? No dia tal, Pedro, João, Manel, foi usado pelo Deus poderoso e levou fulano ao conhecimento de Jesus. É isso que é o propósito de Deus na minha e na sua vida. Eu não quero dizer aqui que você vai abandonar seus sonhos, que eu vou abandonar o meu, de maneira nenhuma. Mas em meio a esses sonhos, você não pode deixar Deus te usar. Porque o corpo vai sempre dizer: agora não, estou cansado, é melhor fazer isso. Mas a mente de Cristo, que está pronta em você, ela vai dizer: não, vale a pena fazer isso. E quem tem tido ouvidos, Deus tem trazido as pessoas diariamente, dioturnamente, para você ser canal de bênção na vida delas. Desde o cuidar entre nós irmãos já salvos, ao proclamar o Evangelho. Então, a palavra que Deus tem dito aqui nesse púlpito, por diversas vezes a mensagem é essa. E posso te falar uma coisa? Não tem maior alegria quando você é usado por Deus no reino dele. E eu tenho certeza, quem experimentou isso sabe disso e pode dizer que a maior realização da vida fica um cisco diante do momento que Deus te usa para proclamar o Evangelho dele. Fica pequeno, porque um dia tudo vai ficar.
Mas Deus separou esse tempo. E é um privilégio estar nessa geração, nesse tempo, morando em Batiba, frequentando a Igreja Batista, porque Deus quer e tem realizado coisas tremendas através da minha e da sua vida. E que nessa manhã Ele possa continuar fazendo isso. E eu concluo aqui dizendo que as atitudes que precisam ser renovadas na minha família e na sua, que eram do namoro, a Bíblia já nos ensina ela nos mandamentos da mutualidade. Porque se eu tenho essa prática com a minha esposa e meu esposo, essa prática vai fluir para os filhos, e vai chegar aos irmãos, e vai chegar às pessoas. Porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve nas suas epístolas, nas suas cartas, nas igrejas, alguém já separou os mandamentos chamados mandamentos da mutualidade. E ele diz assim, ó, amai-vos uns aos outros, acolhei-vos uns aos outros, saudai-vos uns aos outros. Quando eu estou com a minha esposa falando assim, minha esposa, você é linda, eu te amo, eu estou fazendo uma saudação. Essa saudação vai chegar até mim eu ter prazer de saudar meus irmãos. Tenham igual cuidado um para com os outros, sujeitai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, confessai os vossos pecados aos outros, perdoai-vos uns aos outros, não vos julgueis uns aos outros, não faleis mal uns aos outros, não vos queixei uns aos outros, não vos provoquei uns aos outros, não tenhais inveja um dos outros, não mintais uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, instruí-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, admoestai-vos uns aos outros, falai uns aos outros. Então, falar uns aos outros é o tempo que você dá o tempo de conversa, alguém conversar contigo, e você vai falar alguma coisa, lá na sua casa e também aos que estão à sua volta. Sede servos aos outros, onde eu sirvo a esposa me serve, eu estou praticando um mandamento desse, isso só vai aumentar o amor. Levai as cargas um dos outros, sede benignos uns com os outros, orai um pelos outros. Quando essas práticas, que muitas vezes elas tinham inconsciente lá na época do namoro, ela na realidade nada mais é do que todos esses mandamentos, tem texto bíblico que os acompanham, não é da invenção do homem, ele vai começar no meu lar, e ele vai estender na minha igreja, na minha comunidade, e Jesus vai estar sendo glorificado através da minha e da sua vida, e almas se renderão aos pés de Jesus, aceitando como Senhor e Salvador das suas vidas. Que nessa manhã Deus possa concluir, aquilo que Ele começou, e nós cremos que quem vai fazer isso é o Espírito Santo de Deus. Mas não deixe chegar na sua casa hoje, separar um tempo, sentar com a sua esposa. O que é que nós perdemos do que era do namoro que precisa ser ajustado? Senta, uma conversa franca, bonita. Aí eu preciso melhorar isso. Vamos começar a fazer isso a partir de hoje. Ah, mas meu esposo pode nem querer, faz a sua parte. A minha esposa pode querer, faz a sua parte. Deixa o Espírito Santo de Deus fazer o restante. O que está faltando, às vezes, como namoro, nós conversávamos tantas horas e acabou isso. Amor, vamos voltar a ter uma conversa. Senta comigo. Eu sento com você, vê a melhor hora. Se a gente esquecer, bota o despertador e começa a fazer uma disciplina. E o Espírito Santo de Deus vai concluir e vai chegar a um ponto que você vai sentir o seu casamento maravilhoso. Você vai estar no trabalho e vai estar fazendo assim, está chegando a hora, e você vai fazer assim, caramba, está chegando a hora. Não entende? O que é isso? No namoro não era assim? Gente, que legal, está lá, aí a mente vem, pensa, e você, poxa, eu vou passar um WhatsApp aqui para minha esposa. Querida, olha, você é maravilhosa. Querido, você é maravilhoso. Irmãos, Deus deixou isso, não é brincadeira, não. O homem natural vai dizer que isso é o quê? O que o homem natural fala quando ele vai fazer um agrado à esposa? E nós, crentes, não podemos usar essa palavra. Vou fazer uma média com minha esposa. O homem espiritual não faz média, ele faz de coração. Eu vou agradar minha esposa de coração. O ímpio não fala isso? Vou fazer uma média, vou enganar. Na realidade, está dizendo, eu vou fazer isso, mas não queria fazer isso. Nós fazemos porque nós sabemos que isso é bom, isso vai enriquecer o casamento e vai dar essa vida plena que Deus tem para mim e para você. Mesmo sentado, nós vamos então concluir com uma oração. Não sei se o pastor logo depois tem alguma palavra. Tá, eu passo então depois a palavra. E mais uma vez, grato a Deus por esse grande privilégio e responsabilidade e pelo que os irmãos ficaram atentos.
e que Deus possa completar a obra. Nós vamos orar nesse momento. E quando eu aqui prego para os irmãos esse tema, eu também estou nesse processo e preciso renovar coisas de atitude no meu namoro. Não estou vindo aqui dizendo que eu estou pronto, não. Eu estou no mesmo processo que os irmãos. Deus Todo-Poderoso, nós estamos diante do Senhor nesse dia tão maravilhoso, em que separamos e viemos reunir em torno do Teu nome, e na certeza que a Tua presença é real no nosso meio, e é por isso que isso é que nos atrai a cada domingo, a cada quarta-feira, a cada reunião de célula, porque nós estamos vivendo um tempo maravilhoso, que o Teu mover tem alcançado os corações, que a Tua igreja tem respondido, Senhor Deus, ao ID, e que nós sabemos que o Senhor tem muito mais a realizar, coisas maravilhosas o Senhor vai continuar fazendo, com um intuito maior de glorificar o Teu nome, e através das nossas vidas, pessoas serem atraídas e aceitarem Jesus como Salvador das suas vidas. E poderem gozar dessa plena comunhão contigo e poder desfrutar e saber que o Senhor tem ensinos maravilhosos para que o tempo que o Senhor nos deu aqui na terra possa ser tempos de felicidade, de alegria, de felicidade no lar, apesar das circunstâncias e as adversidades que tanto nos cercam. Senhor Deus, nessa manhã que o Teu Santo Espírito possa completar essa obra no nosso coração. Que nós possamos ter uma atitude de fazer a nossa parte. E através, quando estivermos fazendo a nossa parte, o poder sobrenatural do Espírito Santo, ele possa completar e realizar tudo aquilo que o Senhor tem para realizar no nosso casamento através de atitudes saudáveis, que trarão alegria, felicidade, gozo no casamento, e proclamaremos através das nossas vidas o Teu Evangelho. Abençoa a vida de cada irmão, cada irmã aqui, cada um, se nessa manhã, nesse dia tão maravilhoso, que é o Dia das Mães, que o Senhor possa estar abençoando cada mãe aqui, dando a elas a alegria de ter sido mãe, de serem mães, nesse projeto tão maravilhoso que o Senhor confiou às mães de gerarem filhos. Nós te pedimos essas bênçãos já agradecidos, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Senhor.